Todo dia, dezenas de milhões de toneladas de produtos agrícolas e frutos do mar são colhidos ao redor do mundo. Por trás desses números gigantescos existem máquinas pesando dezenas de toneladas, frotas operando pelos oceanos e sistemas de produção funcionando em uma escala impressionante. Hoje, vamos explorar algumas das maiores operações de colheita e pesca do planeta. Na Califórnia, que fornece quase 80% das amêndoas do mundo, a temporada de colheita é realmente impressionante. Todos os anos, o estado colhe cerca de 1,36 milhão de toneladas de amêndoas. Máquinas industriais de vibração sacodem fortemente os troncos das árvores, fazendo milhares de amêndoas caírem no chão em poucos segundos. Em seguida, varredores e colheitadeiras especializadas recolhem rapidamente todas as amêndoas do solo do pomar. Como um país que produz mais de 90 milhões de toneladas de batatas por ano, a China possui vastos campos que se estendem por milhares de hectares. Durante a colheita, colheitadeiras de batata levantam o solo em esteiras vibratórias que separam as batatas da terra, trazendo milhares delas continuamente para fora da máquina em pouco tempo. No Kansas e em Dakota do Norte, a temporada de colheita de trigo transforma campos dourados em enormes canteiros mecanizados. Colheitadeiras com plataformas de mais de 9 metros avançam continuamente, cortando o trigo e separando o grão do caule em poucos segundos. Com alta eficiência, uma colheitadeira moderna pode colher dezenas de hectares em um único dia. O mundo produz mais de 1,2 bilhão de toneladas de milho por ano, com os Estados Unidos liderando a produção global. Quando a temporada começa, colheitadeiras especializadas entram nos campos, puxando as fileiras de milho para dentro das máquinas, separando os grãos e transferindo-os diretamente para os compartimentos de armazenamento. Visto de cima, centenas de hectares de milho desaparecem gradualmente a cada passagem, como se um enorme pente estivesse varrendo os campos. Sendo o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, o Brasil colhe mais de 700 milhões de toneladas de cana por ano. Em campos que se estendem por milhares de hectares, colheitadeiras especializadas operam quase continuamente, cortando os colmos na base, removendo as folhas e picando a cana em um único processo integrado. Ao mesmo tempo, veículos de transporte acompanham as colheitadeiras para receber a cana recém-cortada, já que ela precisa chegar rapidamente às usinas para manter a qualidade e maximizar a eficiência da produção de açúcar. Na Alemanha, a produção anual de cenouras atinge aproximadamente 700 mil a 800 mil toneladas. Quando chega a época da colheita, máquinas especializadas agarram as folhas e puxam as cenouras inteiras do solo. As cenouras são então levadas por esteiras transportadoras, onde a terra é removida antes de serem armazenadas em caixas. Em poucas horas, áreas antes cobertas por plantações se transformam em linhas de solo exposto. Durante o período do Halloween, os Estados Unidos colhem mais de 450 milhões de quilos de abóboras em dezenas de milhares de hectares de terras agrícolas. Máquinas de colheita percorrem os campos, levantando as abóboras do chão e colocando-as em esteiras transportadoras. Em muitas fazendas, as abóboras cobrem os campos de forma tão densa que o solo quase não é visível. Visto de cima, fileiras de abóboras laranjas criam um espetáculo impressionante.
Na Flórida, a indústria de laranja gera bilhões em receita todos os anos e continua sendo um dos maiores centros de produção de suco de laranja dos Estados Unidos. As laranjas são colhidas por meio de vibradores mecânicos ou trabalho manual, depois levadas por sistemas de esteiras e transportadas diretamente para as fábricas de processamento. A cada temporada, milhões de toneladas de laranjas são colhidas e processadas continuamente para atender a demanda nacional e internacional. Deixando os vastos pomares da Flórida, a jornada continua no Equador, onde as bananas são manipuladas em uma velocidade impressionante. Logo após serem cortados, os cachos de banana, pesando dezenas de quilos, são pendurados em sistemas de cabos que percorrem toda a plantação, levando-os até as instalações de embalagem em poucos minutos. Todos os anos, o país exporta mais de 6 milhões de toneladas de bananas. A França oferece um processo de colheita mais lento, porém extremamente preciso, com uvas. Durante a temporada, máquinas especializadas percorrem as fileiras dos vinhedos, sacudindo suavemente as videiras para que as uvas maduras caiam em sistemas de coleta. As uvas então passam por esteiras onde folhas e impurezas são removidas antes de serem armazenadas. Cada hectare pode produzir cerca de 2,5 a 4 toneladas de uvas, mas o fator mais importante é a colheita no momento exato para garantir a qualidade do vinho. Na região do Mediterrâneo, que produz mais de 95% do azeite de oliva do mundo, a colheita depende de sistemas mecanizados de vibração. Centenas de hastes vibratórias fazem com que as azeitonas caiam em redes espalhadas sob as árvores. Uma única árvore geralmente produz entre 20 e 50 quilos de azeitonas, mas colher um pouco antes ou depois do tempo ideal pode afetar significativamente a qualidade do azeite e o valor de toda a safra. Enquanto a colheita de uvas e azeitonas se tornou cada vez mais mecanizada, muitos tipos de pimentas no México ainda são colhidos totalmente à mão. Os trabalhadores precisam inspecionar cuidadosamente cada fruto e selecioná-lo quando atinge a cor ideal para garantir qualidade consistente. Em média, um trabalhador colhe apenas cerca de 16 a 20 quilos de pimentas por dia. Enquanto isso, grandes plantações de abacaxi nas Filipinas operam em um ritmo completamente diferente. Um único trabalhador pode colher entre 1.000 e 1.500 abacaxis por dia, refletindo a altíssima intensidade de trabalho dessa indústria. Esse nível de velocidade é difícil de alcançar com maçãs. Nos Estados Unidos e na China, que juntos produzem mais de 60 milhões de toneladas de maçãs por ano, a maioria ainda é colhida manualmente. O motivo é simples: até mesmo uma pequena batida pode reduzir significativamente o valor de mercado da fruta, tornando o manuseio cuidadoso essencial durante a colheita. Nem todas as frutas, no entanto, são igualmente sensíveis durante a colheita. No México, que produz mais de 2 milhões de toneladas de abacates por ano, os abacates são geralmente colhidos à mão com ferramentas de corte especializadas para evitar danos. Após a colheita, os frutos são selecionados e embalados antes de serem enviados para mercados ao redor do mundo. Na Austrália, a indústria de cerejas produz aproximadamente 20.000 a 25.000 toneladas por ano. Como as cerejas são extremamente sensíveis a impactos, a maior parte da colheita ainda é feita manualmente para evitar danos e manter a qualidade de exportação.
Se as cerejas dependem de manuseio humano cuidadoso, as fazendas de cogumelos na Holanda operam em ambientes altamente controlados. Com produção anual de cerca de 250.000 a 300.000 toneladas, os cogumelos são cultivados em instalações fechadas onde temperatura, umidade e iluminação são cuidadosamente reguladas para maximizar a produtividade. Quando se trata de frutos do mar, as condições se tornam ainda mais exigentes. No Alasca, o caranguejo real é capturado usando grandes armadilhas metálicas lançadas a centenas de metros de profundidade. Cada temporada, a produção chega a aproximadamente 20.000 a 30.000 toneladas. Assim que as armadilhas são trazidas de volta ao navio, os caranguejos precisam ser rapidamente separados e armazenados em frio, já que a qualidade da carne pode se deteriorar rapidamente com variações de temperatura. Enquanto o caranguejo real depende de armadilhas no fundo do mar, a indústria de lagosta no Maine opera com mais de 4 a 5 milhões de armadilhas lançadas por temporada, com desembarques anuais de aproximadamente 120.000 a 150.000 toneladas. O valor da indústria depende não apenas da captura, mas também de manter as lagostas vivas após a colheita. A partir dos crustáceos, a escala da pesca se expande para espécies de alto valor. No Japão, o atum é capturado usando linhas longas e redes de cerco, com produção anual variando entre 300.000 e 400.000 toneladas. Mais ao norte, no Atlântico, a Noruega colhe aproximadamente 1 a 2 milhões de toneladas de bacalhau por ano, usando redes de arrasto de fundo e sistemas de espinhel. Após serem trazidos a bordo, os peixes são separados e resfriados a cerca de 0 graus Celsius para preservar a qualidade. Mesmo esse volume não representa a maior pesca da Noruega. O país também captura entre 500.000 e 1 milhão de toneladas de arenque por ano. Quando os sistemas de sonar localizam um cardume, embarcações de cerco lançam uma enorme rede ao redor dele e fecham a parte inferior como um saco gigante. Com cardumes contendo milhões de peixes, a superfície do oceano às vezes parece prateada devido à densidade extraordinária. Enquanto isso, o Chile é conhecido pela criação de salmão, produzindo de 1,2 a 1,5 milhão de toneladas por ano. Os peixes são colhidos de gaiolas marinhas offshore e rapidamente resfriados a cerca de 0 a 2 graus Celsius antes do transporte. Se o salmão depende de sistemas de aquicultura offshore, na costa do Peru, embarcações de cerco capturam anchovas em escala industrial, com capturas anuais de 5 a 7 milhões de toneladas. Quando um cardume denso é localizado, as embarcações cercam toda a área e fecham a rede, capturando centenas de toneladas em uma única operação. Os peixes são então bombeados rapidamente para o navio e transferidos para armazenamento refrigerado. Nem toda a indústria de frutos do mar é focada em volumes massivos. Na França, aproximadamente 130.000 a 150.000 toneladas de ostras são colhidas por ano em áreas de cultivo costeiro, onde a qualidade depende fortemente da salinidade e das correntes oceânicas. Na Ásia, a velocidade se torna o fator mais importante. No Japão e na Coreia do Sul, lulas são capturadas à noite usando sistemas de iluminação de alta potência.
Juntos, esses dois países colhem centenas de milhares de toneladas de lula por ano, tanto em águas costeiras quanto offshore. Junto das lulas, o Japão também possui uma grande indústria de cultivo de vieiras. Elas são cultivadas por vários anos em sistemas suspensos subaquáticos antes de serem colhidas e resfriadas quase imediatamente. Nas mesmas águas, cardumes sazonais de sardinha sustentam capturas anuais de centenas de milhares de toneladas. Quando os sistemas de bombeamento começam a operar, toneladas de peixes prateados fluem continuamente para dentro dos navios como um pequeno rio. Na Espanha e no Marrocos, polvos são capturados usando armadilhas no fundo do mar colocadas em áreas rochosas. Com capturas anuais de aproximadamente 80.000 a 100.000 toneladas, os polvos são rapidamente resfriados após serem trazidos a bordo para manter sua textura firme. Mais distante no Oceano Atlântico, grandes cardumes de cavala criam uma escala completamente diferente de pesca. Quando um cardume é detectado, embarcações de cerco rapidamente o cercam e fecham a rede para capturar dezenas de milhares de peixes antes de bombeá-los para o navio. Mas se esses cardumes de cavala parecem enormes, o bacalhau do Alasca no Mar de Bering, entre o Alasca e a Rússia, opera em uma escala ainda maior. Com capturas anuais chegando a milhões de toneladas, embarcações com mais de 100 metros de comprimento funcionam não apenas como barcos de pesca, mas também como fábricas flutuantes, onde os peixes são separados, filetados e congelados imediatamente após serem retirados da água. Das terras agrícolas ao oceano aberto, o mundo opera sistemas de pesca e de colheita a uma escala gigantesca todos os dias. De todas as operações que acabou de ver, qual o impressionou mais? Conte-nos nos comentários e não se esqueça de subscrever para ver mais vídeos fascinantes. No meio da noite, uma chama laranja dourada explode, iluminando uma vasta área do mar. Essa é a técnica de pesca com fogo sulfúrico, exclusiva de Taiwan. Estimulados pela luz intensa, cardumes inteiros de peixes sobem à superfície em caos. Nesse exato momento, as redes são imediatamente lançadas. Antigamente, até 300 barcos usavam esse método, mas hoje restam apenas 4 que ainda praticam essa técnica especial de pesca. Ao largo de Hokkaido, a pesca começa quando o guincho ruge, puxando as armadilhas de caracóis do fundo do mar profundo. Cada armadilha sobe lentamente à superfície. Mas esse também é o momento mais perigoso. Basta um segundo de distração para a mão ser prensada no cabo ou enrolada diretamente no rolo do guincho. Por isso, cada puxada de armadilha é uma verdadeira luta de força entre o homem e o oceano. Após várias horas à deriva na costa da França, a rede carregada é lentamente içada do mar. Milhares de pequenas anchovas prateadas brilham, presas firmemente em cada malha da rede.
Os pescadores rapidamente puxam a rede para o convés e abrem a boca dela. Dali, o fluxo de peixes desce como uma cachoeira. O barco para exatamente na posição onde a armadilha foi lançada a mais de 20 metros no fundo do mar. Os pescadores agarram firmemente a corda e começam a puxar os segmentos pesados. Cada armadilha é puxada para o convés, a porta se abre e o resultado é realmente impressionante. Apenas uma armadilha pode às vezes render dezenas de quilos de peixe fresco. Outro navio opera um sistema automático de linha longa. Centenas de anzóis são fixados em uma linha principal que se estende por centenas de metros. Cada segmento da linha desliza rapidamente pelo rolo, puxando um atum após o outro para o convés. Após muitas horas, o sistema continua puxando peixe após peixe, criando um ritmo de colheita intenso. A rede gigantesca é gradualmente puxada para perto da amurada do barco e imediatamente a superfície da água explode violentamente. Milhares de atuns são lentamente cercados pelas camadas da rede. Quando a rede é apertada, toda a massa brilhante de peixes prateados é forçada para um canto. Em apenas alguns minutos, cargas pesadas de atum começam a ser recolhidas no convés em meio a respingos de água e o constante debater dos peixes. A produção total de 2 barcos pequenos pode chegar a 1 tonelada. Em meio às ondas agitadas do mar de Bering, uma armadilha de ferro gigantesca emerge lentamente da água, carregada de peso. Uma armadilha como essa pode capturar centenas de caranguejos. Quando a armadilha chega ao convés, os pescadores imediatamente abrem o trinco. Instantaneamente, os caranguejos transbordam para a grande bandeja, com as pinças erguidas em ameaça. Todos precisam trabalhar rápido e com habilidade para evitar beliscões ao classificar e colher. As redes de arrasto também são uma forma de colher vários tipos de frutos do mar. Enquanto o barco se move lentamente, a bolsa de correntes na parte de trás começa a inchar, arrastando camadas de vieiras presas dentro. Pouco depois, a rede é içada para o convés. A boca da rede se abre e milhares de vieiras imediatamente caem no chão do barco em grandes pilhas. Os pescadores rapidamente classificam as vieiras, concluindo toda a colheita em apenas alguns minutos curtos. No fundo do mar, o mergulhador se move lentamente ao longo de áreas arenosas e recifes rochosos, com os olhos constantemente procurando pepinos do mar escondidos no sedimento. Sempre que encontra um, ele o pega rapidamente e coloca na bolsa de rede que carrega consigo. Um banco de pepinos do mar pode valer até $500. Alguns minutos depois, um mergulhador emerge à superfície e traz para o convés uma bolsa pesada de pepinos do mar. Ao largo da Índia, os pescadores começam a puxar gradualmente a rede pesada do mar. Dentro dela, um cardume de peixe-pomba pesando até 5 toneladas se debate intensamente, fazendo as cordas ficarem tensas e vibrarem. Para impedir que os peixes escapem, um pescador pula para se agarrar à borda da rede. No convés, toda a equipe do barco une forças para puxar a enorme bolsa de rede para cima.
Quando a superfície da água congela, é o momento ideal para a pesca de caranguejo-rei. Os pescadores perfuram grandes buracos no gelo para acessar a água abaixo, lançam as armadilhas ali e as deixam por vários dias. Ao retornar, eles puxam cada armadilha pelo buraco no gelo, uma por uma. Esse trabalho sempre envolve riscos, pois o gelo pode rachar e quebrar a qualquer momento. Nas águas da Indonésia, mesmo à noite, a pesca não para. Luzes LED brilham intensamente, atraindo cardumes famintos de lulas que se concentram densamente e se prendem nas linhas. Em pouco tempo, o sistema de polias traz centenas de lulas brilhantes para fora da água. Seus corpos reluzentes sob as luzes são a doce recompensa por uma noite de trabalho incansável dos pescadores. Em Shimokyita, a alta temporada de pesca de bacalhau começa em meados de dezembro. No mar gelado ao largo, os pescadores lançam redes de fundo em profundidades do oceano. Após 3 dias, os peixes já se acumularam completamente na rede. Os pescadores usam grandes conchas para continuamente retirar os peixes para o porão do barco. Esse trabalho exige grande resistência física, pois uma concha cheia pode pesar dezenas de quilos. Após muitas horas no mar, o barco vira de volta ao porto, carregando o porão cheio de peixes para chegar ao mercado a tempo. Agora, vamos à caça à lagosta nas águas frias da Europa. Com o suporte de um sistema moderno de guincho, as armadilhas pesadas são içadas da água em velocidade impressionante. Os pescadores habilmente retiram as grandes lagostas das armadilhas com mãos habilidosas, realizando a classificação por tamanho em instantes. Ao longo da praia, dezenas de pescadores seguram firmemente as cordas da rede de cerco de praia e começam a puxar. Sem máquinas para ajudar, tudo depende da força humana e da coordenação perfeita. Dentro, o cardume em pânico se debate violentamente à medida que o espaço diminui. O suor cai na areia, mas quando a rede chega à praia, centenas de quilos de peixes brilhantes na rede fazem todo o esforço valer a pena. Nos bancos de ostras, apenas redes de arrasto de metal pesadas são eficazes. Poucos minutos depois, o guincho começa a puxar. Assim que a rede se abre, centenas de ostras caem no convés em uma grande pilha. Os pescadores imediatamente entram em ação, com mãos ágeis recolhendo, peneirando e classificando, tentando processar rapidamente a enorme colheita de ostras recém-erguida. Após muitas horas lançando redes ao largo, finalmente chega a hora de colher o salmão. Os pescadores rapidamente tomam posição e juntos puxam as cordas pesadas da rede. A rede gradualmente emerge da água, revelando centenas de salmões prateados se debatendo continuamente dentro. Os pescadores rapidamente recolhem os peixes e os transferem diretamente para o porão, onde cada colheita fresca é empilhada em pouco tempo. A noite cai sobre as águas do Vietnã. A superfície escura de repente se ilumina quando arrais de lâmpadas de alta potência são ligados. Logo depois, cardumes de anchovas começam a se reunir em manchas densas ao redor do barco. O
momento chegou. Os pescadores gritam de animação e puxam com toda a força as seções pesadas da rede. Em poucos minutos, a rede carregada é içada, repleta de anchovas prateadas brilhantes. Nas águas da Indonésia, os pescadores usam redes de cerco para capturar muitos tipos de peixes. As boias da rede formam um arco amplo na superfície do mar, marcando a área onde o cardume foi cercado. No convés, os pescadores começam a recolher gradualmente a rede em direção ao lado do barco, forçando o cardume a se concentrar em uma massa densa. Em poucos minutos, os peixes são reunidos e rapidamente transferidos para o porão. Quando a ponta da vara treme levemente, o pescador sabe que a linguado começou a morder a isca no fundo do mar. Sentindo que o linguado engoliu a isca, eles imediatamente dão vários puxões fortes na vara. Logo depois, o linguado achatado e pesado emerge gradualmente da água e é trazido diretamente para o convés. Sob a superfície do mar, a rede de arrasto de camarão incha ao ser lentamente içada do fundo. No convés, as máquinas trabalham sem parar, deslizando a carga pesada da rede para o chão do barco. Assim que os pescadores abrem a boca da rede, fluxos contínuos de frutos do mar transbordam, e todos precisam trabalhar rápido para recolher e classificar antes de iniciar o próximo arrasto. No Oceano Azul Profundo do Japão, uma caçada sufocante começa quando a rede gigantesca se fecha repentinamente, cercando o cardume de atum. O espaço explode quando enormes conchas de aço mergulham, retirando cargas maciças de peixes prateados. Os pescadores coordenam-se perfeitamente como uma máquina, transferindo-os diretamente para o porão refrigerado para preservar todo o sabor puro do mar. Em seguida, vamos ver como os pescadores capturam lulas gigantes. Quando fisgada, a lula se debate loucamente para escapar, expelindo nuvens de tinta preta que turvam a água. Com comprimentos que podem exceder 11 a 13 metros e pesos acima de 199 quilogramas, içá-la é uma verdadeira batalha de forças, exigindo que toda a tripulação use toda a sua força para dominá-la. Em seguida vem o chicharro japonês. À medida que a rede de cerco é gradualmente erguida, o cardume densamente preso dentro se debate violentamente, espirrando água pelo convés. Os pescadores manobram a rede para rapidamente despejar tudo no porão. Sob as luzes do barco, milhares de chicharros brilham como pilhas de lingotes de prata. Alguns lugares já adotaram sistemas automáticos de pesca. O guincho gira constantemente, puxando a rede pesada de anchovas do mar. Quando a rede chega ao convés, fluxos de pequenas anchovas prateadas imediatamente jorram. Elas deslizam diretamente para a calha de recepção, fluindo continuamente como um riacho vivo, enquanto os pescadores apenas observam e ajustam o sistema. Nas águas da Indonésia, um dos trabalhos mais perigosos é o mergulho para coletar pérolas. Alguns pescadores mergulham sem equipamentos de proteção, diretamente a profundidades de 15 metros. No fundo do mar, eles se movem lentamente entre aglomerados de ostras, observando cuidadosamente antes de selecionar ostras pérolas jovens. Eles sempre mergulham em pares, para que, se ocorrer um acidente, o outro possa ajudar rapidamente e trazer o companheiro de volta à superfície. Nas águas do Japão, 2 barcos rapidamente fecham um círculo de rede fixo, concentrando o cardume de salmão em uma área pequena.
A água ferve quando centenas de peixes se debatem violentamente na rede. Esse é o sinal para os pescadores agirem. Em instantes, eles começam a retirar os peixes da água. Os salmões prateados brilhantes são levados para o barco. No frio intenso, os pescadores apressadamente lançam armadilhas no oceano para caçar caranguejos de neve. Após algumas horas de espera, eles começam a puxá-las da água. O som das máquinas se mistura ao ritmo rápido das mãos da tripulação, enquanto classificam e transferem rapidamente os caranguejos vivos frescos para o porão refrigerado. Na Indonésia, há outra forma única e estranha de pesca: usar arpões. No fundo do mar, eles se movem lentamente e atiram o arpão em direção ao alvo. A ponta do arpão voa em um instante. Esse método exige paciência e precisão absoluta, pois basta um momento de atraso para o peixe escapar para as águas profundas. Agora, vamos ver como os pescadores colhem o pargo vermelho. Eles usam sistemas de linha longa com muitos anzóis escados. Quando o peixe morde, os pescadores puxam a linha para trazê-lo à superfície. Os pargos vermelhos de alto valor econômico são retirados dos anzóis e preservados imediatamente para manter o frescor.